Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a nossa comunhão. E nós vimos em Apocalipse capítulo 2 e 3, quem é esse Senhor que fala conosco hoje? Ele falou às 7 igrejas. Mas ele disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer que ele está falando hoje com cada um de nós. Como ele nos pediu para nós ouvirmos o que ele falou para cada igreja, ele está se revelando a nós. Nós vimos que no início de cada carta, o nosso Senhor se apresenta de uma maneira muito especial e nós precisamos conhecer esse Senhor que está se apresentando a nós. Ao conhecermos esse Senhor que se apresenta a nós no livro de Apocalipse, nós podemos ter uma certeza, o nosso Senhor é poderoso, e se Ele está falando conosco, é porque Ele quer nos salvar, é porque Ele quer fazer de nós vencedores. Louvado seja o Senhor, porque nos dias de hoje nós podemos ouvir o seu falar. Então, vamos ver agora Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Nesse versículo, nós podemos ver que o Senhor é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é aquele que nos dá do seu Espírito, um Espírito 7 vezes intensificado para nós podermos vencer nos dias de hoje, onde a iniquidade tem operado, onde as trevas têm operado. Ele, como Espírito em nós, faz com que nós tenhamos vida e faz com que nós brilhemos. Um grande problema é ter o nome de que está vivo, mas está morto. Então o Senhor estava falando para a igreja em Sardes que eles tinham o nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. Por isso, eles precisavam dele como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É aquele que pode dar vida a nós. O Senhor hoje anda no meio das igrejas, cuidando de cada um de nós, preocupado com a situação de cada um. Mesmo que você esteja morto, não tenha medo. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é aquele que pode dar vida. E se hoje você não está brilhando, Ele pode fazer você brilhar. E é por isso que Ele fala às igrejas, porque Ele quer dar vida às igrejas. As igrejas aqui são representadas pelos candeeiros e ele está caminhando no meio dos candeeiros, fazendo com que cada candeeiro brilhe, fazendo com que você brilhe, fazendo com que eu brilhe e dando vida para nós. Esse é o nosso Senhor e esse é o Senhor que fala conosco. Por isso, ao conhecermos esse Senhor revelado no livro de Apocalipse, nos seus capítulos iniciais, nós podemos nos encher de esperança. Amado irmão, amada irmã, quem está falando hoje com você é o Senhor que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele quer infundir o seu Espírito em nós e fazer de nós estrelas que brilham no meio das trevas.
Um outro ponto que precisamos conhecer é o que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem está falando conosco? É o santo. Por quê? Porque ele quer que nós nos tornemos também santos como ele é. Ele é o santo e o santo fala conosco. Ele quer nos santificar, ele quer nos dar um viver de santidade. Ele não somente é o santo, ele também é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro nesse mundo de mentiras. Ele é aquele que tem a realidade no meio de tanta aparência. Ele também quer fazer de nós verdadeiros. Por isso ele está falando conosco. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, é porque Ele quer que nós nos tornemos como Ele é. É isso que está no coração de Deus. Se hoje Deus está falando com você, amado irmão, amada irmã, é porque Ele quer que você se torne como Ele é. E Ele, com amor, cuidado e paciência, vai falando conosco todos os dias. E nós precisamos então tomar as palavras do Senhor e desfrutarmos dela. Nós precisamos perceber isso. Que assim como o Senhor falou com as 7 igrejas, hoje Ele deseja falar com cada um de nós. Por isso Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Estou falando para aquele que tem ouvidos. Você tem ouvido, eu também tenho ouvido. Amado irmão, amada irmã, a palavra que o Senhor está falando é para mim e para você, porque Ele nos ama. Ele quer nos salvar, Ele quer nos transformar. Nós podemos ver que as igrejas em Apocalipse têm diferentes condições. Algumas estão em condição muito boa, outras estão em péssima condição. Mas preste atenção, o Senhor fala com cada uma dessas igrejas. O Senhor não desistiu da pior das igrejas. Não desistiu. Assim como hoje, Ele não desiste de mim e nem desiste de você. Mas Ele continua falando. Glória a Deus. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito.
www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.